Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de acompanhamento do mercado, de olho no que anda acontecendo lá na Bolsa de Nova York. Nesses últimos dias aí, uma reação nos preços do suco de laranja, preços subindo. Hoje, por exemplo, os principais vencimentos ganharam aí 500 até 600 pontos aí em alguns vencimentos. Altas significativas, altas importantes. Será que isso já é algum reflexo de mudança de tendência nesse mercado? Ou será que é um movimento pontual? Vamos perguntar isso para o Maurício Mendes, presidente da Informa Economics FNP. O Maurício é consultor do GCons também, o grupo de consultores em Citrus, e traz as informações para a gente. Muito boa tarde para você, Maurício. O que está acontecendo? Esse movimento de alta lá na Bolsa de Nova York veio para ficar? Boa tarde. Essa época do ano, segundo semestre do ano, que começa principalmente entre agosto e novembro, é o período em que os americanos, os produtores de laranja da Flórida, se preocupam muito com os furacões que são formados no Golfo do México. Esses furacões, possivelmente vocês se lembram, no ano de 2004 atingiram muito fortemente a região citrícola da Flórida. Então existe uma preocupação nessa época de que algum furacão possa ter uma intensidade muito grande e venha a cruzar os pomares da Flórida, e isso traz então um movimento de especulativo na Bolsa de Nova York, por conta dessa questão climática. Não há sustentação do ponto de vista dos fundamentos de mercado para que essa alta continue em movimento de alta após a passagem de um determinado furacão, se ele não tiver qualquer prejuízo nos pomares da Flórida. Ô Maurício, qual é então o cenário hoje do mercado de suco de laranja? Que fundamentos estão pesando hoje aí para esse mercado, hein? Olha, esse é um ano muito atípico, muito especial, onde tem uma série de fundamentos jogando contra o bom preço do suco e a estabilidade econômica financeira dos produtores de laranja. Ou seja, nós estamos vindo de duas safras grandes aqui para o estado de São Paulo. Então a safra que terminou em junho desse ano e aquela que está começou agora em julho, são safras acima de 370 milhões de caixas. Apenas para lembrá-los, há 2 anos atrás nós tivemos safra de 280 milhões de caixas. Portanto, essas duas últimas safras, as recentes, são safras muito grandes. E, por outro lado, o mercado consumidor, a demanda por suco de laranja tem enfraquecido nos últimos anos. Então a gente tem, por um lado, uma oferta muito grande do principal país produtor, que é o Brasil, e uma demanda desaquecida, em queda, nos principais mercados consumidores. Então, Alemanha, Estados Unidos, boa parte da Europa tem consumido menos suco de laranja. Por isso que a gente, então, culminou com um ano tão complicado como esse. Pois é, e olhando para a produção brasileira principalmente, né, a gente tem uma alegação por parte das indústrias que elas estão muito estocadas e que não teriam condições aí de comprar toda a laranja produzida. Chegou a se cogitar, inclusive, que 80 milhões de caixas ficariam sem colheita esse ano. Essa situação, por enquanto, não mudou em nada, né, Maurício? Não, segundo os dados que chegam da indústria, o ano passado, o estoque de passagem, que é medido sempre em 30 de junho, o ano passado, portanto 30 de junho de 2011,
O estoque de passagem foi de 250 mil toneladas, ordem de grandeza. Esse ano, para se ter uma ideia de quanto cresceu, foi 650 mil toneladas. Então, o estoque de passagem indica o estoque de início de temporada, o início de safra para a indústria. Então, a indústria já iniciou esse ano safra com estoque muito alto. Ajudou muito aquele problema do carbendazim que houve no começo do ano e que as saídas de suco ficaram constrangidas, né? Então, a indústria começou o ano com muito estoque em suas fábricas e com um estoque nos pomares muito alto também, né? Então, o escoamento não tem sido bom em volumes significativos para poder escoar esse suco que está estocado. Por isso esse estresse, essa crise que a gente está vivendo. Essa questão do carbendazim, ela já está superada ou ainda tem resquícios atrapalhando o mercado, atrapalhando as negociações, hein, Maurício? Ela boa parte está superada, porque vamos dizer, a parte da produção agrícola já se adequou a produtos que substituem o carbendazim. Portanto, a laranja que está sendo produzida hoje, ela já é uma laranja carbendazim, livre do carbendazim. Portanto, esse suco que está sendo produzido agora é um suco que não tem problema com esse resíduo. Muito bem. Agora, diante desses estoques, desse volume tão grande de estoques que você disse que as indústrias estão divulgando aí, não tem muita saída, então. As indústrias não têm mesmo como processar muito mais laranja e o produtor vai ficar na mão mesmo esse ano, Maurício? Olha, o produtor que tem várias quantidades. Primeiro, o produtor que está sem contrato com a usina, com a indústria, portanto está entregando spot. E o produtor que tem laranja precoce em grande quantidade, que é justamente a laranja que principalmente está sendo colhida agora, no início da safra, esse é o produtor que está sendo mais prejudicado. Por quê? Porque quando a indústria primeiro ela vai moer a laranja dos produtores que já tem contrato com ela, tá certo? Quem acaba sobrando é aquele que não tem contrato, aquele que vai entregar no spot, primeira coisa. Segunda coisa, ela vai da laranja que ela vai industrializar sem contrato, ela vai dar preferência para as laranjas de maior rendimento, que não são as laranjas precoces. As laranjas precoces são, do ponto de vista industrial, são laranjas que dão um rendimento industrial pior. Tá? Então, por isso que a pior situação hoje, e não são poucos os produtores que estão nessa situação, são aqueles que não têm contrato e que têm um volume relativamente alto de fruta precoce. As medidas recentemente lançadas aí pelo governo, elas podem ajudar de alguma forma? Já estão influenciando de alguma forma no mercado? Ou não, elas chegaram tarde demais? Chegaram tarde. Quer dizer, essas medidas, elas são bem-vindas, sim, se elas forem continuadas, se elas forem feitas com uma estrutura, com planejamento para prosseguir nos próximos anos. Mas para quem tem a fruta precoce, para quem está sem contrato, ela chegou tarde demais. Talvez elas sendo regulamentadas nos próximos dias, as frutas médias e tardias possam ser beneficiadas por essas medidas. E aí aliviar um pouco mais para o produtor. Você acredita que com a prática aí do preço mínimo, do novo preço mínimo estabelecido aí pelo governo, de 10,10, se eu não me engano, não é isso? O que precisa ver, e eu não consegui saber ainda, confesso, qual é o volume de dinheiro que o governo está disposto a colocar esse preço mínimo. Tá?
Se for um volume significativo, tão mais significativo vai ser o benefício que essas medidas vão ter para os produtores que estão nessas condições. Perfeito, vamos aguardar então, vamos ficar atento aí às informações desse mercado. A situação, por enquanto, ainda complicada para o citricultor brasileiro e uma situação que poderia mudar aí com o cenário internacional mais folgado, mas o Maurício lembrou a gente que essas altas que o mercado vem registrando lá na Bolsa de Nova York podem ser apenas pontuais e são normais de acontecer, principalmente nessa época do ano, em função da formação de furacões lá na região produtora dos Estados Unidos. Maurício, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Maurício Mendes é presidente da Informe Economics FNP, consultor do GECONS, que é o grupo de consultores em citros. Volte sempre, viu, Maurício? Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.